Vocês já pararam para pensar que nós somos as pessoas mais importantes para nós, mas que a opinião do outro sempre é muito mais importante do que a nossa própria opinião? Esse é um assunto que eu tenho refletido muito nos últimos dias, porque foi exatamente pela opinião de outras pessoas que eu mudei completamente a minha vida. Não que não tenha sido bom, porque tudo o que aconteceu foi muito positivo para a minha evolução, para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Mas eu acho que muitas coisas acontecem na lógica errada e poucas pessoas têm a oportunidade de acordar para a vida e saber que realmente a gente não deve viver em função da opinião do outro. A gente vive em busca de uma constante felicidade e qualquer pessoa que você perguntar o que mais quer na vida, com certeza a pessoa vai dizer que é ser feliz. Só que já pararam para analisar que felicidade é sempre analisada pela ótica do outro? Isso é totalmente incoerente. Se eu faço escolhas que me fazem bem, mas qualquer outra pessoa desaprova as minhas escolhas, eu me sinto mal. Isso sana a minha felicidade. Então esse conceito de felicidade está um pouco equivocado. Eu sei que é difícil dizer que a gente vai viver sem se preocupar com a opinião do outro. Afinal, a gente vive em comunidade e, querendo ou não, existe alguma influência sobre o que o outro diz, pensa, né? E qual é a opinião dele sobre nossas escolhas, sobre nossos comportamentos, nossas decisões. Mas a gente precisa aprender, como eu aprendi, a fazer com que as opiniões alheias não tenham interferência no nosso estado emocional. Fazer com que a opinião do outro seja apenas uma opinião, respeitada, mas nada além disso. Eu vivi nos últimos meses a pior fase da minha vida. E esse ano está chegando ao final e eu posso afirmar com todas as letras que esse foi o pior ano da minha vida. E a parte mais complexa dele foi exatamente o valor que eu sempre dei para a opinião que as pessoas tinham sobre mim, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Eu percebi nesse período que eu vivi a vida inteira em função de proporcionar coisas positivas para outras pessoas. Eu sempre quis ser a melhor pessoa possível para minha família, eu sempre quis ser a melhor pessoa possível para os meus amigos, eu sempre quis ser a melhor pessoa possível para os meus clientes e para qualquer pessoa que cruzasse meu caminho. Só que eu tinha esquecido que eu precisava ser a melhor pessoa para mim primeiro. Houve uma virada de chave gigantesca com uma grande tempestade que aconteceu na minha vida esse ano. E a virada foi que, a partir de agora, eu vou viver primeiro para mim. Eu vou primeiro proporcionar coisas boas para mim. Isso não quer dizer que eu não quero mais ser uma pessoa que proporciona coisas boas para outras pessoas. Eu quero que isso continue acontecendo. Mas o motivo pelo qual isso vai acontecer não é mais o mesmo. O foco do meu trabalho, o foco das minhas escolhas, o foco das minhas decisões não está mais no outro, mas está em mim. No que me faz bem, no que me faz feliz, no que me realiza, no que realmente faz o meu coração pulsar. Eu sei que isso vai fazer muita gente se inspirar e isso vai trazer impacto positivo para todo mundo que estiver ao meu redor. Só que se qualquer uma dessas pessoas desaprovar os meus motivos, as minhas escolhas ou a minha forma de viver, isso não vai me afetar, isso não vai me destruir mais. Porque o que aconteceu comigo esse ano foi realmente uma destruição. Eu posso denominar até como uma autodestruição. Eu estive envolvido
em um incidente de um dos eventos que eu organizei pela minha empresa, de um barco, e todo mundo, eu acredito, que acompanhou esse episódio. Para quem estava dentro da situação foi muito pior, não foi simplesmente um dia de terror que passou, mas eu vou ainda por longos meses e quem sabe anos pagar os prejuízos, os traumas, os processos e tudo que envolveu esse incidente que eu não tive culpa alguma. Todos os eventos que eu produzi pela minha empresa, sempre eu tive o cuidado de me preocupar até se algum dos convidados tem alguma restrição alimentar. Eu sempre tive o cuidado de prever, com certeza, essa questão climática, né? E isso com muita antecedência, de analisar o perfil dos convidados, para que todos eles tenham a melhor experiência e, mais do que isso, para que eles sejam sempre surpreendidos. Esse episódio saiu completamente do controle, porque já está comprovado com todas as perícias que nós não fizemos absolutamente nada de ilegal. Nós não descumprimos nenhuma regra de segurança. Infelizmente, na última hora do nosso evento, aconteceu uma tempestade que foi a segunda mais forte que já teve em Brasília. Uma tempestade de granizo tirou do meu controle todo o glamour, a experiência positiva e a qualidade do evento que eu sempre me preocupei. Isso me deixou completamente frustrado. Frustrado não só por ter fracassado no evento, mas frustrado principalmente por tudo que eu teria de prejuízo, de transtorno, de dor de cabeça depois que passasse. Para a maioria das pessoas foi só um acidente que aconteceu, foi noticiado, todo mundo ficou sabendo, mas para mim existem problemas, situações, circunstâncias que por vários anos eu vou precisar trabalhar para resolver. Isso se agravou mais ainda com algumas pessoas que de forma muito pertinente tiveram a iniciativa de trazer depoimentos contrários, a tudo que a gente fez de positivo no evento. Foram pouquíssimas pessoas, e essas pessoas elas sempre vão existir. Sempre vai ter alguém que vai falar algo ruim no meio de muita coisa boa. Sempre vai ter alguém que vai enxergar o mundo muito pior do que ele realmente é. Sempre vai ter alguém que vai trazer opinião sobre a sua vida muito pior do que é a realidade. E aí cabe a cada um de nós ouvir essas pessoas ou ouvir tantas outras que trazem depoimentos positivos, histórias positivas. Eu estou falando sobre isso hoje porque hoje eu consigo falar disso depois de superar uma terrível síndrome do pânico que eu tive depois do evento, depois de uma ação extremamente mal sucedida que eu fiz, que também houve uma interpretação um pouco errônea em relação ao que a gente queria transmitir, mas que houveram muitas falhas nossas também na execução da ação. E essas interpretações começam quando um comunicado que foi postado para ser divulgado tinha uma hashtag dizendo que eu estava desconectado. A palavra desconectado foi rapidamente substituída por desaparecido. 24 horas depois eu apareci explicando a ação que a gente estava fazendo e automaticamente isso também foi interpretado como eu ter forjado a minha própria morte. É um pouco incoerente, Alguém que está desconectado, depois a própria pessoa aparece e a pessoa fingiu que morreu. Talvez eu deveria ter ficado mais tempo distante ou para ter fingido de morto. Eu acho que tinha que ser um pouco diferente. Mas eu não estou aqui hoje para justificar, pelo contrário. Eu me retratei por essa ação, eu fiz a retratação que colocou inclusive em jogo a minha carreira inteira. Porque eu postei publicamente que realmente foi um fracasso. E eu concordo com isso. Foi um fracasso porque eu não tive a sensibilidade de avaliar os gatilhos que poderia gerar em diversas pessoas. E o fracasso foi muito maior para mim.
Porque eu parei a minha empresa completamente, eu entrei em uma síndrome do pânico que eu não conseguia sair do quarto. Eu não conseguia tocar no telefone. E eu não conseguia porque eu comecei a receber ameaças, a minha família começou a receber ameaças. Eu recebi milhares de comentários extremamente negativos e de pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu não conheço, pessoas que nem sabem quem eu sou. Durante todos esses meses, a minha vida esteve parada. Mas esteve parada não por culpa de ninguém, ou esteve parada porque eu não tinha condições alguma de executar algum projeto, de dar continuidade no meu trabalho, de dar continuidade na minha própria vida. Eu não tinha condições porque eu estava doente. Eu precisava de tratamento, eu precisava de acolhimento, eu precisava de apoio. É muito interessante que nesses momentos isso se esvai, né? O apoio desaparece, os amigos ficam pouquíssimos. Realmente é uma experiência em que você sabe o que é passar por uma situação extremamente complexa, né? Porque o nosso psicológico é uma terra muito complexa, e se sentir completamente sozinho em diversos momentos. Porque acho que é até clichê falar isso, né? Mas eu sempre tive uma vida de muito sucesso, eu sempre consegui alcançar os meus objetivos, eu sempre corri atrás do que eu queria, e isso me trouxe muitos amigos, isso me trouxe muitos conhecidos, isso me trouxe ser uma pessoa que sempre tinha companhia. Mas depois desse momento, tudo mudou. Eu tive que reaprender a viver, e por várias vezes eu usei a palavra recomeçar, que eu recomeçaria a minha vida, mas na verdade não foi um recomeço, foi um começo mesmo. Eu tive que começar tudo do zero. E hoje eu estou trazendo esse depoimento, esse vídeo, não porque eu estou arrasado, triste ou depressivo, essa fase já passou. Mas hoje eu estou trazendo esse depoimento porque eu estou muito, muito grato pela oportunidade que eu tive de realmente começar de novo. Porque diante de tantas questões difíceis, né, e caóticas que aconteceram, muitas coisas boas também aconteceram. Eu consegui enxergar a vida de um jeito diferente, eu consegui repensar e ressignificar milhões de coisas que no ritmo de vida que eu levava, que na forma que eu vivia, com a quantidade de responsabilidade que eu tinha, eu jamais teria a oportunidade de ter essa pausa para refletir, para pensar, por mais dolorosa que tenha sido. Eu acho que uma das coisas mais importantes nesse novo processo, nesse novo começo, é que hoje eu sei muito mais quem eu sou, eu sei muito mais quais são os motivos pelos quais eu devo me motivar e devo correr atrás dos meus objetivos. E uma função muito importante desse vídeo também é que a partir de hoje eu não vou mais permitir nem que eu próprio me sabote e esqueça tantas coisas boas que eu já fiz e deixe que tudo, né, fique simplesmente por um erro, um desastre, uma falha. Porque é isso que aconteceu. Eu próprio fui o primeiro a me sabotar, a perder a minha confiança, a perder a minha coragem, que eu sempre fui uma pessoa extremamente corajosa, audaciosa. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, na verdade aos 13 já, em uma multinacional, mas antes disso eu já trabalhava. Comecei minha carreira como borracheiro, dos 8 aos 13. Depois eu entrei em uma empresa panfletando. 3 meses depois eu era operador de telemarketing. Me tornei o melhor operador de telemarketing do Brasil, entre 10 mil colaboradores. Depois disso eu me tornei orientador educacional nessa mesma empresa, depois gerente comercial, me tornei o melhor gerente que já teve nessa empresa, e essas são as palavras do próprio dono, não são minhas, e consegui ter resultados surpreendentes, que seria praticamente impossível para qualquer pessoa que começou a vida trabalhando em uma borracharia. Depois disso eu abri minha empresa, tive a oportunidade de criar diversos negócios, de fazer consultorias que transformaram negócios que faturavam 100 mil em 1 milhão. E isso de verdade mesmo.
isso real, porque eu nunca fui alguém de mostrar muita coisa, de falar muito, de expressar tanto. Eu sempre trabalhei mais, sempre tive mais foco nos meus resultados, nos meus objetivos, porque eles sempre foram muito claros para mim. Eu sempre quis construir uma realidade para minha família diferente da realidade que eu tive. Eu sempre quis construir uma trajetória que trouxesse orgulho e que deixasse um legado por onde eu passasse. E eu tenho certeza que isso aconteceu. Muitas das pessoas envolvidas são extremamente gratas, outras não são, mas isso também é normal. O ser humano também é assim. E qualquer pessoa que quiser construir algo para si e para o outro, tem que saber que você vai fazer e que talvez você não vai receber o mínimo de consideração em troca. Pelo contrário, na primeira oportunidade as pessoas vão te apunhalar, vão criar realidades mentirosas e que vão te prejudicar. Mas o mais importante é que a intenção em que você faz as coisas é o que diz quem você é, né? Eu acho que as nossas falhas, elas não nos determinam. As nossas falhas, elas não dizem quem nós somos. Mas quantas vezes nós somos capazes de levantar e mostrar que a gente pode reconstruir, mostrar que a gente pode, né, construir de novo, é o que realmente diz quem nós somos. Eu, depois de abrir meu negócio e atender várias empresas, eu estou de volta a Formosa agora e eu tenho muito orgulho de andar no centro da cidade e de perceber que diversas marcas eu criei do zero o nome das empresas. Eu tive a oportunidade de revolucionar a forma que se fazia marketing na cidade e em vários outros lugares que eu tive a oportunidade de atender também. Com isso eu fui convidado para fazer um mestrado internacional, que hoje quero falar disso com muito mais humildade do que falei no acontecido da ação. Mas eu tenho muito orgulho de ter sido convidado, um morador de Formosa, que estudou a vida inteira em colégio público, para fazer um mestrado internacional em neuromarketing, que é uma das áreas mais interessantes do marketing hoje, porque estuda de fato o cérebro humano, as percepções, né, de fato a parte neurológica, cognitiva, fisiológica, anatômica do cérebro. E esse conhecimento me trouxe uma expertise gigantesca para fazer projetos extremamente audaciosos, diferenciados, que foram cases gigantescos na minha carreira. Com isso, eu tive a oportunidade com a Adapto, que foi a empresa que eu lancei há 2 anos, de participar da Campus Party, que é o maior festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo do mundo. Tive a oportunidade de fazer campanhas para a maior empresa, né, quando se fala referência em marketing, que é a Coca-Cola, e um projeto incrível que fizemos desde o planejamento, criação, um projeto que tem memória olfativa, memória auditiva, uma produção audiovisual incrível, que fizemos tudo com pessoas de Formosa, com profissionais que merecem também todo esse mérito, todo esse respeito. E depois que tudo isso aconteceu, e quando eu estava ali doente, imerso, né, sem conseguir sair de um quarto, eu próprio esqueci que tudo isso aconteceu. Eu próprio esqueci que esse ano ainda eu fui convidado também para participar do Inova Summit, que é um festival gigantesco nacional, que só empresas que têm um papel importante no ecossistema de inovação participam. Eu esqueci tudo isso e me senti a pessoa mais incapaz do mundo. E isso principalmente por valorizar muito mais a opinião do outro do que a minha própria opinião. A nossa própria opinião vai ser sempre, quando ela é sobre nós, a mais importante. Porque ninguém conhece a nossa história como a gente. Ninguém conhece as nossas lutas, as nossas dores, os nossos desafios como a gente. Então, antes de se preocupar, de adoecer, sabe, de pirar, de chorar, de sofrer com a opinião de alguém que nem te conhece, olha um pouquinho para sua história, se valorize um pouco mais. Nesse período todo que eu fiquei reflexivo, imerso em um quarto e fechado e sem realizar absolutamente nada, eu fiz reflexões extremamente profundas. E entre elas, foi que o relacionamento mais abusivo que a gente pode ter
é o nosso com nós mesmos. E é uma pura realidade. Porque ninguém tem uma capacidade tão forte de nos prejudicar como nós mesmos. Se nós próprios olhamos para nós e a gente só enxerga coisas ruins, e a gente se enxerga incapaz, e a gente se enxerga desencorajado, não tem nada externo que vai conseguir mudar essa realidade. Eu consegui superar tudo isso que aconteceu e coisas que eu jamais imaginei que poderiam acontecer. Porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito corajosa, muito audaciosa, muito forte para encarar desafios, para resolver problemas, conflitos, para unir pessoas e propósitos e para realizar coisas incríveis. E eu quero dizer que o ano está acabando e eu quero agradecer muito a Deus, principalmente pela oportunidade de, antes do ano acabar, eu ter conseguido me recuperar. Eu estou bem o suficiente, eu estou de volta e me aguardem, porque eu não vou mais me importar para o que estão falando, eu não vou mais me importar para o que as outras pessoas pensam, não vou me importar pelo que fizeram comigo ou pelo que... Eu vou importar pelo propósito que eu tenho, pelo que eu quero cumprir, pelo que eu quero realizar. E eu vou dar o máximo de mim para que isso aconteça, como eu sempre dei. Eu tenho certeza que esse novo começo, ele vai ser muito melhor do que tudo que eu já fiz. Se antes eu consegui sair de uma borracharia, chegar em um mestrado internacional, atender multinacionais com muito êxito, porque não é só atender, mas é simplesmente atender e atender da melhor forma possível. Eu tenho certeza que com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei por esses meses, coisas grandiosas vão ser realizadas, e não porque eu sou incrível, porque eu sou maravilhoso, mas porque eu tive a grande oportunidade de conhecer o fundo do poço, de perder absolutamente tudo, de perder dinheiro, de perder amigos, de perder respeito, de perder confiança e começar de novo. Com tudo que eu já tinha aprendido antes, com tudo que eu aprendi agora, com tudo que eu ainda vou aprender. E esse vídeo tem o intuito de deixar bem claro para algumas pessoas que eu estou começando de novo e também deixar a minha experiência, a minha vivência, a minha história, talvez como exemplo para qualquer outra pessoa que esteja se sentindo incapaz, ou que esteja se sentindo incomodado com a opinião de outras pessoas, ou que acha que tem um problema muito grande que não consegue resolver, ou que acha que os desafios para o objetivo que você tem são muito pesados. Você é capaz de realizar tudo o que você quiser, desde que você esteja bem, centrado e que você queira realizar pelos motivos certos. Obrigado, e eu desejo um feliz final de ano para todo mundo, um Feliz Natal, um ano novo incrível, cheio de realizações, que a gente possa realmente resgatar o melhor de nós, para viver um ano cheio de conquistas, para fazer um ano cheio de conquistas.